Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo, esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou os salões, desceu as escadas, subiu os degraus até chegar ao corredor da sala do templo. Portas fechadas e silêncio. Que sala escolher? Adiante de cada porta, o rei parava, pensava, seguia adiante. Até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. A chave ele prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais, mas nem sentiu falta. Tão ocupado ele estava em governar. Envelhecia sem saber, diante dos educados espelhos reais, que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins, atravessando salões e descendo as escadas a caminho da sala do templo. Ninguém mais me olha. Agora eu posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia toda azul dormia como naquele dia. Linda. Mas o rei não era mais o rei naquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora. O tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam mais na ideia a mesma graça. Brincar já não queria nem rir. O que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas duas últimas lágrimas, as quais tinham guardado para maior tristeza. Depois, baixou o cortinado, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. Essa é a ideia toda azul de Marina Colasanti. Começa como uma linda inspiração, né? Uma linda ideia azul que faz a gente brincar, que faz a gente esconder e achar, que faz a gente pensar. E aí, quem quer apreciar o texto, o que é que sente com isso? Porque a gente, assim, com a literatura, e aqui eu já estou começando a propor ideias de mediação, a gente não precisa dizer, olha, esse é um texto que foi escrito em 2005, publicado, uma ideia toda azul, livre, São Paulo, história global. Essas informações são importantes em alguns contextos. No nosso contexto, que vamos lidar com crianças e com experiências de leitura, a gente pode perguntar assim, o que é que você sente quando você ouve isso? Como é que você se encontrou com esse texto? Eu me encontrei com esse texto numa aula de literatura. E eu era jovem, assim, mais jovem, hoje eu estou com 17. Mas assim, me fez pensar muito sobre o tempo, sobre o que a gente deixa para depois. Porque por mais que seja um assunto que a gente jovem acha que não é com a gente, é com a gente. Né? Quantas vezes a gente acorda e tem uma ideia e deixa, não, tenho toda a vida pela frente, aí a ideia, o tempo passa, a ideia não é tão linda, e a coisa não acontece do jeito que a gente gostaria. Então, assim, uma das coisas boas da gente sentir, quem sente o texto, assim, como um momento da vida, quem quer comentar? O texto toca? Ou não diz nada também, pode dizer. Toca no som. Som na sala do sono, você quis ficar lá. Eu me tocou no sentido de agora, eu estou com uns projetos assim, que tá na minha cabeça de artesanato, e eu peguei até aqui umas caixas, eu falei com a Vera, foi até daqui mesmo, dos livros, e levei para casa. E aí eu coloquei lá na varanda e fiquei pensando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É as ideias que o rei teve, né? Mas eu estou pensando, se eu não colocar logo em prática, todo o material que eu peguei vai se desvanecer como se desvaneceu para ele, né? Aquele tempo todo que ele ficou cuidando do reino, né? As ideias também foram se apagando nele, mesmo que ele tenha guardado, né? Vamos dizer, um esboço lá naquele quarto. E ele chegando lá lendo, aquilo lá estava vivo, mas dentro dele muitas coisas já tinham adormecido. Aí então eu estou me sentindo assim, já que eu estou com um propósito, com um projeto, eu não posso ficar esperando muito tempo se eu vou ter ou não vou ter condição, eu tenho que correr atrás. Logo, porque senão a coisa vai se apagando. A ideia não. Com o tempo. Uma ideia, a visão vem de uma inquietação, né?
E acontece muito isso comigo, assim, eu tô numa inquietação, começo a escrever, eu gosto de escrever, e daí eu tenho alguma distração, falar, depois eu termino de escrever aquele texto, depois que eu vou escrever já não é mais a mesma coisa, alguma coisa já adormeceu, né? Já passou. Vocês conhecem aquela história do Heráclito, assim, um filósofo? Ninguém toma um banho no mesmo rio 2 vezes. Sim. Porque nem você, nem o rio. A gente deixa tudo para depois. A gente sempre está deixando para depois. Para realizar até os sonhos da gente. Não, o tempo, depois a gente vai fazer. Aí quando veio já passou. Mas você não acha que quando a gente é mais jovem, a gente faz isso mais vezes? Porque a gente tem a dimensão de que o mundo é uma coisa infinita. Eu não me sinto tão velha nem muito jovem, mas eu acabei de ter essa mania de pensar para depois. Para depois. Esse espaço é para vestir fantasia, contar história para as crianças, brincar, socializar. O principal objetivo é compartilhar conhecimentos, compartilhar histórias e mediar. Talvez muitos de vocês leiam, mas não gostem assim, exatamente do livro, do objeto livro, porque não tenha tido a mediação. A mediação é alguém que gosta de ler, que sugere, que faz, que conta uma história, que provoca o leitor. Porque se a gente não tiver a mediação, ele continua distante. Você pode ter 1.200 livros, você pode ter 10.000 livros, mas ele continua na prateleira. Se você não pega da prateleira e fala, olha que legal, esse aqui é a família de onde? Vamos ler, esse aqui fala. Se você não tiver um approach, uma relação mesmo, uma mediação, muitas vezes ele fica lá. Então esse é o nosso objetivo, mediar e formar novos leitores. Para isso a gente precisa contar com a instituição, no caso vocês, né, que estão aqui na formação. Então são livros, esses livros são escolhidos a dedo, então tem várias literaturas, tem literatura africana, indígena, literatura, contos, tem literatura de formação, olha, do Quixote. Se vocês vão descobrindo aqui uma série de possibilidades, de livros fáceis de ler, de livros pop-ups, que são aqueles que viram castelo, viram árvore, né, que vai abrindo, que encantam muitas crianças. E para a gente pensar nesses usos do espaço, que chama Rodas de Leitura. O aluno Jefferson, ele está devendo, então, pelo menos uma roda de leitura a vocês. Ele é um leitor, estuda letras, e ele pode pegar um livro e falar, gente, é o seguinte, vamos fazer uma roda de leitura. E a partir daí, cada um, aí já é uma provocação, cada um faz uma roda de leitura. Ele trazer Edgar Allan Poe para ler com vocês um conto. Tenho certeza que vocês vão achar genial, são contos de horror, né? São contos de mistério. E tem, né, o jovem se apega logo assim, a determinadas linguagens, ou Sherlock Holmes, ou enfim. Ou A Culpa é das Estrelas, ela lê um trecho do livro que ela mais gostou. E aí assim, contar assim, qual é a sua experiência com a leitura? Ah, encontrei esse livro num momento muito difícil da minha vida, eu estava triste, encontrei, fiquei feliz. Ou então, eu estava feliz, encontrei, fiquei triste. Contar a sua história com a leitura. É um livro bem triste, viu? Eu assisti, é muito triste. É muito triste assistir o filme. Então, contar a sua história com o encontro com aquele livro, como foi? Por que te mobilizou? Por que você gosta? Ela tem 2 livros que ela falou, me tocou profundamente. Então, ela vinha contar essa história. Gente, vamos marcar uma roda de leitura lá no canto de leitura quarta-feira. E contar uma história, 15 minutos. Se conta uma história, se discute alguma coisa, depois essa roda vai ficar em meia hora, depois meninos de teatro tem essa condição de fazer também, tem muitas leituras. E aí começar a trazer para vocês o espaço. O importante é que o mediador descubra o espaço, descubra os livros e depois conte a história para as crianças. A gente só consegue dar o que tem, né? Se a gente tem essa motivação para a literatura, a gente consegue motivar facilmente as pessoas, as crianças também. Então, das minhas provocações é que a gente começa a fazer uma roda de leitura. Aqui a gente criou uma série de estratégias, né, para começar a usar espaço. Sensibilização, que é essa, começar a vir, pegar, ver, depois começar a interagir com os livros, depois experimentar, ler, emprestar. Aí eu quero sugerir para a Marilene, né? Com esse grupo que esteja aqui, vamos fazer essa provocação, começar o empréstimo por eles. De repente dar sacola do canto para eles. E aí cada um leva um livro, procura, ai, fui com a cara desse. Tinha uma professora que fazia essa dinâmica com a gente, assim, botava os livros no chão. Era essa a dinâmica, eu chamava de caso com a literatura. Eu falava, primeiro você vai ter um caso. Aí, qual é o livro que te chama a atenção? Porque, isso é bonito, isso é brilhante, esse título me chamou a atenção, não sei o quê. Aí depois a gente escolhia, ia ter um caso com esse livro, escolhia levar para casa, começava a ler. E aí, rolou, não rolou? Então,
importantes a partir desse caso. Fala muita coisa quando você vai sobre Fala muita coisa. E aí começar a fazer isso por eles, porque aí eu acho que eles podem ser os primeiros a experimentar, os primeiros a pegarem emprestado, entender o que tem aqui. Pra depois... Porque aqui tem dois grupos. Tem um grupo que vai sair no final do ano e tem um grupo que está entrando agora. Esse grupo que vai entrar agora, a gente vai ter muita atividade de leitura com eles, entendeu? A gente começa com todos eles, mas esse grupo que entrou agora vai ser muito mais. E aí podem começar os empréstimos, assim, não necessariamente, sabe, mas o espaço precisa emprestar. Isso é critério. Hoje a gente não tem mais nada aqui a fazer a não ser apoiar vocês. Assim, no sentido de a gente entrega o espaço é da instituição. Então a gente tem que entender como é que vocês vão funcionar, se vai emprestar, se vai fazendo atividade. De vez em quando tira uma foto, manda pra gente, eu mando um post, ou se alguém quiser fazer um vídeo. Porque como vocês são bastante articulados, criativos, aí vocês podem mandar o que tiverem. Vamos mandar para as meninas pra gente continuar falando sobre leitura. É importante pra gente. Porque hoje mesmo já queriam levar, né? Só não levaram porque assim, eu passei pra Sandra, aquela de estágio que você deu, que ela é que trabalha com a catalogação. Então a gente vai catalogar. Tem que catalogar, exato. É isso, tem escolas que catalogam, tem escolas que sabem o que estão fazendo, aí no caso escola. Aí eu quero dividir com você também essa experiência. Eles pegam as sacolas literárias, as professoras, tipo assim, não, pega uma prancheta, bota uma prancheta na sala, a professora vai falar, minha sala tem 20 crianças. Pega 20 livros, anota na prancheta, entrega às crianças. As crianças levam para casa, volta, a professora presta conta. Isso dentro da escola, no espaço de leitura. No espaço da escola. Que também é bem interessante. Porque aí você não precisa... Aí nem catalogaram algumas. Então fazendo assim. Então, e a gente vai seguir no fluxo. Né? Bom, aí eu falo isso, né, que é bem comum. Esse aqui eu falo bastante para a escola. Vocês também, acho que a gente já se entendeu nesse ponto. É bem comum ter perda de acervo. Não só porque o aluno esquece de entregar, o usuário esquece de entregar, às vezes rasga, às vezes perde, às vezes, né, esquece mesmo, deixa em casa, não quer trazer, tem mil coisas. O que é importante para o espaço é entender que isso é normal. Até as grandes bibliotecas do mundo têm porcentagem de perda de acervo, ninguém é infalível. E o importante também é a gente pensar numa série de compensação. Tem gente que, entrega outro livro, faz alguma coisa, vem aqui, enfim. Vai pensar uma compensação. Aí aqui eu vou passar rápido para as sugestões. Ela sugere caminhos para a formação de leitores e aproximação de leitores de conselho. É o que eu falo. Não adianta ter 10 mil livros. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, com quantos livros se forma um leitor? É uma pergunta bem da sociologia da leitura. Ela fala assim, eu não gosto de ler, mas eu descobri que eu sou uma super leitora. Com quantos livros se forma um leitor? Hoje dizem que o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Brasileiro médio. Aí não é um leitor, mas ao mesmo tempo, se você for para os números de venda, a gente é um país na América Latina que mais vende livro. Vende para quem se ninguém lê? Não, tem muitas distorções no discurso de leitura. Porque uma coisa, jovem não lê. Vocês já leram Harry Potter? Alguém se interessa? Já assistiram? Terminei esse fundamental, tá guardado até hoje. Né? Meu sobrinho, assim, quando ele tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, lia Harry Potter. Cara, aí eu comecei a ler Harry Potter, pra entender, são narrativas complexas. É uma velho. O direito à literatura deságua na justiça social. Eu fico pensando sobre isso, né? Se todo mundo tivesse acesso ao humano que a literatura tem, aos mundos possíveis, aos personagens, às grandes histórias, a gente talvez veria o outro de uma forma diferente. É mais ou menos isso que ele diz. E com uma sequência tão lógica, tão clara sobre o que das coisas, que ele fala, poxa, está faltando nesse mundo literatura, capacidade de imaginação. Como? Os políticos precisam disso. Precisam disso mesmo, de humanidade, de literatura, de entender os mundos possíveis. Quer ver uma coisa? A gente aqui tem esse projeto de leitura aqui, a gente viaja o Brasil, assim, tem projetos de campos de leitura no Brasil inteiro. Tem Manaus, tem no sul do Brasil. Eu fui em 2 cidades interessantíssimas, chamadas Coxilha e Não Me Toque, no sul do Brasil. Muito interessante. Não Me Toque é essa cidade. E você vê esses Brasis, né? Porque é um Brasil igual ao nosso país, mas é um Brasil imenso, continental, que fala praticamente outra língua, outros códigos, né? Outro jeito de se expressar. E Manaus também. Manaus é outro mundo. Manaus é outro mundo.
no meio da floresta amazônica, outra história. E aí tem um livro que se passa em Manaus, que é um dos meus preferidos, chamado Dois Irmãos. Quem viu a minissérie na Globo? Eles fizeram a minissérie Dois Irmãos no passado. Vocês viram? Eu me digo. Ninguém. Eles perderam muito, viu? Não vejo Globo. Ah, você não vê Globo de novo. Tem um pedacinho do Fábio Assunção, não é isso? Fábio Assunção? Fábio Assunção, eu acho. Cauã. Cauã Raymond. Eram os dois irmãos, eles eram gêmeos. Mas é uma literatura que se passa em Manaus. É um texto lindo. Ele chama Miguel Alton, o autor desse texto. É um texto lindo que se passa em Manaus. Então é um Brasil que, assim, é um Brasil que a gente precisa descobrir, sabe? Um Brasil que a gente não tem acesso. O Brasil precisa ver mais o Brasil. A gente precisa ver mais o outro. E com essas literaturas todas, regionais, às vezes, a gente consegue ver um mundo diferente. Tem um cara aqui do Rio, João do Rio, quem já leu? Já viu, já ouviu falar? Ele é dos anos 70. Mas ele escreveu uma literatura, assim, do submundo, assim. Uma literatura linda, chamada A Alma Encantadora das Ruas. Ele escreveu um livro de contos. Mas, bom, o João do Rio eu trouxe também o Carioca, talvez a gente leia. Eu pensei em meu outro texto, que é um pouco mais jovem, mais provocativo. O Sol na Cabeça. Eu estou impressionada com esse menino. Ele se chama Giovanni Martins. Ele é... Ele nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro. Eu queria ver qual é a favela. Ele tem uma favela, mas é uma favela na Zona Sul. Eu queria entender melhor, mas está no meio da literatura. Esse menino começou a escrever livros. O livro, tenho certeza que sim. Tudo que vocês conhecem, ouvem falar, a linguagem muito carioca, livro lindo. Tem um cara aqui, um crítico de literatura, João Moreira Salles, ele diz assim, ó, Giovanni pula da oralidade mais rasgada para o português canônico com quem respira. Uma nova língua brasileira chega à literatura, mais vendido do ano, premiado, já publicado em vários países, um cara que veio do morro. Eu vou deixar aqui um material que são alguns manuais, que tem essas informações, as pesquisas, a gente continua falando sobre quais são as opções possíveis.